Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera, é o seguinte, na aula passada nós falamos sobre o feriado de 15 de novembro de 1889, porque essa data é proclamada a República no Brasil. E nós vimos que acaba a monarquia, ou seja, o Brasil deixa de ter um rei e agora tem um presidente. E esse presidente, ele tem que governar para o povo, porque república é poder do povo, poder de todos. Porém, durante esse período da república, de 1889 até 1930, que nós consideramos e chamamos de República Velha, o Brasil vai enfrentar vários movimentos do povo que não vai se sentir representado por essa república. Então vai acontecer aqui no território nacional vários movimentos sociais. Então, se vai ocorrer vários movimentos sociais, quer dizer que essa república, ou seja, o governo do povo, não está governando para o povo. Então, esses movimentos sociais, eles vão lutar por vida melhor, por melhores condições de trabalho, por ter pelo menos o alimento de cada dia. Então, nós vamos falar na aula de hoje de 4 movimentos sociais. Hoje nós vamos falar da Guerra de Canudos, da Guerra de Contestado, da Revolta da Vacina e também da Revolta da Chibata. Certo, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula. Na tela, por favor. Bom, hoje nós vamos falar sobre esses movimentos sociais da Primeira República. Nós vamos falar sobre os conflitos sociais, sobre a Revolta de Canudos, o movimento operário e o que o Estado fez quando aconteceu essas revoltas, certo? Então aqui nós temos a Guerra de Canudos, essa guerra muito interessante que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então já grava aí, já fica sabendo que na Guerra de Canudos nós vamos ter um líder e esse líder vai ser religioso, vai ser o Antônio Conselheiro. Então daqui a pouco nós vamos voltar. Então vamos lá. Na Primeira República, iniciada em 1889, essa república ela prometia modernizar o Brasil, mas o voto era limitado. Havia forte poder dos coronéis e a maioria dos trabalhadores, camponeses, negros libertos, indígenas e pobres urbanos continuavam sem acesso real à cidadania. Por isso, muitos movimentos sociais surgiram como resposta à pobreza, à violência, à exploração e à ausência de Estado. Então, vocês lembram que eu falei que aqui no Brasil, durante a proclamação da República, as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, qual que era o contexto político, o cenário político. Então a República ela foi proclamada, só que as pessoas não sabiam de nada. Então, essas pessoas, que a maioria delas, da população, elas não vão se sentir pertencentes a essa República. Como eu falei para vocês na aula passada, por exemplo, se você fosse um mineiro, nascesse em Minas Gerais, e você fosse para fora do país, se alguém te perguntasse de onde que você veio, você iria falar que você é de Minas Gerais. Dificilmente alguém ia falar, eu sou brasileiro. Por quê? Porque esse sentimento patriótico, nacionalista, não tinha, as pessoas não se identificavam muito com o Brasil, se identificavam com as regiões. Esse sentimento, essa identidade, ela vai vir com o tempo. Então, quando a República é proclamada, o poder continua nas mãos da elite. E somente a elite do Brasil, que eram os coronéis, donos das fazendas, que tinham muitos escravos, quer dizer, ex-escravos, é que eles vão se beneficiar. Então, a escravidão acaba, porém o poder desses coronéis vai aumentar cada vez mais. Vamos continuar. Na tela, por favor.
E aí, quando aumenta esse poder, as pessoas, elas ficam de fora. Então, o governo não vai ser para melhorar a vida delas. Pelo contrário, o poder vai continuar nas mãos da minoria. No campo, a concentração de terras e o domínio dos coronéis geravam conflitos constantes. Muitos sertanejos viviam sem assistência do governo, sem escolas, hospitais ou proteção contra abusos. Diante disso, comunidades rurais passavam a buscar alternativas próprias de sobrevivência, muitas vezes organizadas em torno da religião, da solidariedade e da liderança de figuras populares. Lembrando que esses sertanejos que eu estou falando aqui, não é o Zezé de Camargo e Luciano, não é Vitor e Léo, certo? Esse sertanejo era o carinha que vivia no sertão, pessoal, no sertão. Então, quando a República é proclamada, não vai mudar em nada a vida desse povo, vai continuar a mesma coisa. A maioria do povo vai continuar sem escolas, sem hospitais e sem a proteção de abusos. Quem vai sofrer também com esse descaso vai ser a população de ex-escravizados, porque lembra, a escravidão ela foi abolida. Porém, o governo não vai criar políticas públicas, não vai dar oportunidade para este ex-escravo. Então, ele vai continuar na sociedade, muitas vezes trabalhando no mesmo lugar de onde ele era escravo. Por quê? Porque ele não vai ter uma casa, ele é analfabeto, ele vai sofrer muito racismo, preconceito. Então, ele vai continuar ocupando o mesmo lugar. E aqui nós podemos ver esses sertanejos que estão fugindo da fome. A população pobre enfrentava moradias precárias, salários baixos, desemprego, epidemias e reformas urbanas autoritárias. Trabalhadores, marinheiros, moradores pobres e imigrantes passaram a protestar contra as condições de vida e contra a violência do Estado. E aí, quando essa população ela se junta, dá o quê? Forma esses movimentos de contestação que vão surgir durante a República Velha. Esses movimentos revelam que a Primeira República não foi tranquila nem democrática para todos. Enquanto as elites defendiam a ideia de ordem e progresso, grande parte da população lutava por terra, trabalho, respeito, moradia e participação. Assim, os movimentos sociais mostraram as contradições de uma república que prometia cidadania, mas excluía a maioria. Então, você lembra que nessa república, muitas pessoas vão estar excluídas, como os ex-escravos, os indígenas, as mulheres e também os analfabetos. Além disso, os pobres também, que os pobres, eles não votam. E aí vai surgir esses movimentos, que é o movimento de Canudos, Contestado e revoltas urbanas. Bom, olha aqui para mim. Na revolta de Canudos, que vai durar muito pouco tempo, o governo ele vai ter 3 tentativas para acabar com Canudos, que era um arraial que ficava na Bahia. Porém, só na 4ª tentativa é que o governo ele consegue destruir o arraial, a comunidade de Canudos. Então, o que acontecia? Muitos sertanejos eram extremamente pobres. Então, o governo não olhava, não governava para essas pessoas. Então, vai surgir um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Ele é como se fosse um Messias. Ele falava da palavra de Deus. Ele era um cara muito religioso. E as pessoas mais pobres vão começar a seguir o Antônio Conselheiro onde quer que ele ia.
e até que eles vão chegar numa fazenda e vão ocupar essa fazenda que mais tarde vai receber o nome de Canudos. O que acontece? As pessoas, comunidades de pobres, ex-escravos, vão começar a ocupar esse local, esse território, e vão ser liderados pelo Antônio Conselheiro. Então, dentro desse arraial, vai ser uma alternativa para sair da vida miserável que essas pessoas levavam. Então, dentro desse arraial, nós vamos ter aí mais ou menos 20 mil pessoas morando. Então, lá já vai ter escolas, lá já vai ter comércio e uma coisa muito grave. O Antônio Conselheiro, ele não era republicano, ele não era a favor da república, ele era monarquista, ele queria um rei. Por quê? Porque ele era muito religioso. E com a proclamação da república, lembra, separa religião do Estado. O Estado agora é laico, ou seja, a religião não pode mais se intrometer nos assuntos do Estado. Então ele era contra esta república, o que vai causar revolta para o governo. Por quê? Como o Antônio Conselheiro tinha muitos seguidores, ele era uma ameaça para o sistema. E além disso, Canudos estava crescendo demais. O governo já não tinha mais controle. Estava crescendo ali no sertão da Bahia um poder paralelo. O poder, as leis, só quem podiam ditar era o governo federal. Só que em Canudos nós já tínhamos um líder e as pessoas seguiam esse líder, o que não era interessante para o governo federal. E é aí que esse governo ele vai tentar 3 vezes destruir essa comunidade, mas não vai conseguir. Somente na 4ª eles vão invadir, vão matar muitas pessoas, inclusive o Antônio Conselheiro, certo? Na tela. E aqui nós temos a Guerra de Canudos. Vai durar bem pouco, de 1896 a 1897. Nós vamos ter aqui essa figura, que é o Antônio Conselheiro, que é o religioso. Ele te lembra quem? Olha só, tem barbas grandes, cabelo grande, ele é muito humilde, olha as roupas e ele carrega uma cruz. Lembra o quê? Lembra Jesus. Então ele vai ser uma figura religiosa que vai ter um poder muito grande no arraial de Canudos. Então, o arraial vai reunir sertanejos pobres, como eu falei, não é o Zezé de Camargo e Luciano, certo? É sertanejo, é quem está lá no sertão. Ex-escravizados, pequenos agricultores e pessoas sem terra. Para muitos moradores, Canudos representavam abrigo, fé e sobrevivência em uma região marcada pela miséria e pelo abandono do governo. Então, lá em Canudos, eles plantavam o seu próprio alimento. Então, esse arraial está crescendo, está com muita força. Então, Canudos chegou a reunir milhares de pessoas, o que vai assustar as autoridades republicanas. Então, qual que é a consequência de formar essa comunidade aí na Bahia? O governo viu Canudos como uma ameaça à ordem. Após várias expedições militares, o exército destruiu Canudos em 1897. Milhares de pessoas morreram, inclusive o Antônio Conselheiro, certo? Agora nós vamos para o nosso segundo movimento, que é a Guerra do Contestado. Ou seja, essa guerra também nós vamos ter um líder. E esse líder também ele é religioso, que é o José Maria, certo? Contestado por quê? Porque essa região estava sendo contestada por 2 estados, pelo Paraná e Santa Catarina. Então, é a terra de ninguém. Então, nesse território, vai começar a chegar, já que é um território de disputa, não tem dono. Então, nenhum governo vai investir ali. Por quê? Não é meu, então eu vou esperar ser meu para eu investir em alguma coisa. Pois bem, como a terra estava sendo disputada, várias pessoas sem terra, sem ter onde morar, vão começar a povoar esse local chamado de contestado.
E lá nessa terra do contestado, vai começar a receber muita gente, os sertanejos, ex-escravizados, pessoas que realmente não vão ter terras e vão começar a morar nessa região. Só que, mais uma vez, essa região ela vai crescer demais. E nessa região, o governo vai querer construir uma ferrovia que ligue o Rio Grande do Sul a São Paulo. Só que para construir essa ferrovia, o que vai acontecer? Vai ter que tirar, desapropriar essas pessoas dessas terras. Lembrando que nessa época as terras elas ficavam nas mãos dos grandes fazendeiros. Era muito difícil alguém pobre ter terra. Então você tinha que comprar essa terra. Então muitas vezes o pobre, ele trabalhava demais, ele comprava uma terra de um coronel, só que depois que ele terminava de pagar em parcelas, esse coronel simplesmente tomava a terra de volta. E aí ele não tinha para quem reclamar, porque o coronel era o próprio poder. Então, para fazer essa estrada de ferro que foi feita, era preciso expulsar todo mundo. E é o que foi feito. Então, essa estrada de ferro ela vai ser construída, muita gente vai chegar para trabalhar, só que após a conclusão da estrada de ferro, essas pessoas elas vão começar a serem expulsas dessas terras. É aí que vai começar o quê? Mais uma vez, é um conflito entre o governo e a população, porque mais uma vez estava crescendo um poder paralelo. Então, o poder ele tinha que vir do governo federal e não de uma outra pessoa, certo? Vamos continuar. E aqui, qual que é a causa dessa disputa aí? Os camponeses, eles foram expulsos de suas terras por empresas ligadas à construção de ferrovias e à exploração da madeira. A população sofreu com abusos dos coronéis, uma cobrança de impostos e a ausência do governo, que não oferecia saúde, segurança e educação para todo mundo. Os sertanejos se organizaram em comunidades de resistência para defender suas terras e seus direitos. E por que contestado? Porque está sendo uma disputa, está sendo contestada por Paraná e também Santa Catarina. Qual que foi a consequência aí dessa guerra? Bom, o governo ele enviou o exército para combater os sertanejos. Milhares de pessoas morreram durante esse conflito. As comunidades que ficaram nessas terras, elas foram destruídas e muitas pessoas foram presas. Os coronéis e as empresas, elas mantiveram o controle da região. Então, essas terras aí, elas vão ser doadas para essa empresa que vai construir essa ferrovia lá na região de Contestado. E hoje ela está desativada, certo? Então, a população que estava lá vai ser expulsa. E aqui nós vamos ter a revolta da vacina que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, presta bem atenção. Mais um movimento de contestação vai ser a revolta da vacina que vai acontecer em 1904, lá no Rio de Janeiro. Bom, galera, é o seguinte, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, mas o governo federal, ele precisava dar uma cara de capital aos moldes europeus. Então, o que estava atrapalhando lá no Rio de Janeiro era o seguinte, porque nós tínhamos a elite que morava numa parte do Rio de Janeiro e os ex-escravos, pobres, sem terras, de um outro. Geralmente, esses escravos, ex-escravos, eles moravam no centro do Rio de Janeiro. Então, o centro era a sede do governo. O que vai acontecer? Essa elite do Rio de Janeiro vai ligar vários problemas sociais à existência dessas pessoas morando. Porque lá no centro, como a maioria pobre morava lá nessa região, nós tínhamos vários cortiços. E como nós não tínhamos água encanada, sistema de esgoto, essa região ela acumulava muito lixo. E com esse acúmulo de lixo, vai gerar o quê? Vai gerar muitas doenças. Então, a elite
vai ligar os pontos. O que está gerando essa epidemia de varíola aqui no Rio de Janeiro é esses pobres. Então, os pobres, eles têm que ser ou expulsos ou eles têm que serem vacinados. Então, o governo vai chamar um carinha chamado Oswaldo Cruz, que vai ser o responsável pela vacinação dessas pessoas. Só que assim, nós sabemos hoje que a vacina, ela salva vidas, ela é muito importante, desde criança você tem que tomar. Mas naquela época era algo muito novo, a população não sabia o que era e não tinha essa coisa de informação, de comercial, de anúncio, não. Então o governo, ele vai começar a vacinar a população. Só que assim, não vai ser uma vacina tranquila. Por favor, traga o seu braço aqui, passa o algodão com álcool, nada disso. As pessoas eram pegas à força. E, por exemplo, você estava na sua casa, no cortiço, ia lá o exército mais as pessoas que trabalhavam na saúde para te vacinar. Se você não quisesse receber a vacina, o exército ia te segurar e enfiar essa agulha em qualquer lugar que pegasse, ou nas costas, no braço, na perna, em qualquer lugar. O importante era você ser vacinado. E muitas vezes, quando a pessoa ela realmente resistia, elas eram cortadas e jogavam, as pessoas, aí o responsável jogava a vacina dentro desses cortes para a pessoa ser imunizada. Então vai começar um quebra-quebra, porque as pessoas tinham muito medo dessa vacina, elas não sabiam o que era a vacina. E o que vai acontecer? Vai rolar o boato de que só os pobres estavam sendo vacinados, porque essa vacina, na verdade, não vai salvar ninguém. Na verdade, vai matar todo mundo. E aí todo mundo começou a ficar com medo e aí começou essa revolta da vacina. Mas no final, vai acabar com a obrigatoriedade da vacina. As pessoas agora elas vão poderem ser vacinadas, mas só aquelas que realmente vão querer. E também nós vamos ter a questão da informação. Mas uma coisa é importante, que durante essa revolta, nós vamos ter um movimento do bota abaixo, ou seja, de uma limpeza no centro do Rio de Janeiro. Todos aqueles cortiços, casebres vão ser demolidos. E as pessoas que não vão ter onde morar, porque elas não vão receber uma casa, o governo não vai fazer apartamento, nada disso, simplesmente vai mandar elas embora. Elas vão começar a subir o morro. Então, em 1904, nós temos aí as origens da favela. Por quê? Porque as pessoas elas saem do centro do Rio de Janeiro e elas vão começar a subir o morro, certo? Vamos continuar. Bom, a revolta vai acontecer no Rio de Janeiro. Desculpa aí, pessoal. E aí, no início do século XX, onde o governo queria transformar o Rio de Janeiro em uma capital moderna, limpa e organizada, a exemplo das grandes cidades europeias. Para isso, foram feitas grandes reformas urbanas, como a abertura de avenidas, alargamento das ruas e demolição de cortiços e casas populares. É o famoso bota abaixo. Então aqui você vê esses casebres que estavam sendo destruídos. Qual que era a causa? Era a vacina obrigatória. O governo determinou a vacinação obrigatória contra a varíola para combater a doença. Imposição autoritária, porque a vacina ela foi aplicada à força por agentes da saúde que podiam entrar nas casas e prender quem se recusasse. Então, esses agentes, eles iam com o exército junto. Bom, a população pobre, que já sofria com bota abaixo e com o aumento do custo de vida, viu a vacina obrigatória como mais um abuso do governo. Então, qual que foi a consequência? Grandes protestos tomaram conta do centro do Rio de Janeiro, houve barricadas, saques, confronto com a polícia e militares. O governo federal precisou enviar o exército para controlar a revolta. No final, a obrigatoriedade da vacina ela foi suspensa,
mas as reformas continuaram, aprofundando a exclusão dos pobres da cidade. Então, como eu falei, esses pobres que moravam no centro, eles vão subir, eles vão morar agora no morro, certo? E aí nós vamos entrar na revolta da Chibata em 1910, mais uma vez no Rio de Janeiro. Bom, nós aprendemos que em 1888 a escravidão ela foi abolida do Brasil. Só que essas pessoas ex-escravas, elas não vão receber uma atenção especial do governo. O governo não vai ofertar políticas públicas. Elas não vão ter escolas, elas não vão ter casas, elas não vão ter um trabalho. Elas vão sofrer muito preconceito e racismo no Brasil. Porém, na Marinha, nós vamos ter os marinheiros rasos. O que é esse marinheiro raso? Eram negros, ou seja, na Marinha, o ex-escravo, ele podia entrar. Só que ele não vai subir de patente, ele sempre vai continuar sendo um marinheiro. E o que acontece? A Marinha, ela estava muito em desvantagem em relação ao Exército. Então, o Exército era a força armada mais poderosa do Brasil. Aqui tinha os cargos que pagavam mais, as armas eram melhores. Já a Marinha, não. Nós vamos ter os oficiais de alta patente, geralmente vão ser brancos, só que os ex-escravos, eles sempre vão ser marinheiros. Pois bem, nessa época, a Marinha, ela, como castigo, ela dava chibatadas. Então, na Marinha, por exemplo, um marinheiro que fizesse uma falta muito grave, a punição era com chibatas. Então, o que isso está te lembrando aí? Chibata, escravidão, negros. Pois bem, esse negro, por mais que ele estivesse liberto, ele ainda era tratado como um escravo. Tanto é que o castigo na Marinha eram as chibatadas. Então, por que vai acontecer essa revolta? Porque a Marinha ela vai condenar um marinheiro a 100 chibatadas. Então, esse marinheiro que era negro, ele vai receber como forma de castigo 100 chibatadas. E aí os seus amigos vão observar e vão começar a se revoltar. Por quê? Porque eles não são mais escravos e não há motivos para ter castigos físicos na Marinha. Então, eles vão tomar um navio, vão para o litoral e vão ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Vai haver uma negociação e no final as chibatadas elas vão ser suspensas, vão retirar essas chibatadas, porém muitos revoltosos eles vão ser demitidos e o líder deles, que é o João Cândido, mais outras pessoas, vão ser exiladas, vão ser mandadas embora. E vão ser mandadas para a Amazônia, mais precisamente no Acre, onde eles vão trabalhar no primeiro ciclo da borracha. Então, vir para a Amazônia no século XX, pessoal, era um dos castigos piores. Por quê? Porque aqui eles consideravam que aqui não tinha nada, aqui tinha muitas doenças tropicais, aqui tinha os animais ferozes. Então, essas pessoas vinham para cá para trabalhar. Então, a condição de escravidão, ela vai permanecer também aqui. Então, esse vai ser o castigo que esses marinheiros, eles vão receber, certo? Vamos continuar. E aqui nós vamos ter o nosso líder, que é o João Cândido. Qual que é a causa? Os marinheiros, principalmente negros, sofriam castigos físicos de forma violenta e humilhante, como a aplicação de chibatas. As punições eram usadas como instrumento de disciplina e manutenção da hierarquia na Marinha. A revolta foi resposta à violência, ao racismo e à falta de respeito aos direitos humanos. Então, o que foi a revolta? No dia 22 de novembro de 1910, marinheiros se amotinaram nos navios ancorados na Baía de Guanabara. Liderados por João Cândido, eles exigiam o fim dos castigos físicos e melhores condições de trabalho.
A revolta durou alguns dias e teve grande apoio popular. Qual que foi a consequência? O governo prometeu acabar com os castigos físicos na Marinha. João Cândido e outros líderes foram presos e sofreram perseguições. A revolta revelou a força da organização dos marinheiros e a insatisfação contra os abusos. Foi um marco na luta contra o racismo e pela dignidade dos trabalhadores. Movimento operário, greves e organização sindical. Aqui, como eu falei para vocês, vai começar um processo de industrialização. E esses operários, eles não vão ter leis trabalhistas. Então, eles não vão ter um salário mínimo, eles não vão ter horas trabalhadas, então eles vão sofrer muita exploração. Então, eles vão enfrentar longas jornadas de trabalho, eles vão receber um salário bem baixo, não vai existir direito trabalhista garantido, como férias, salário mínimo ou jornada de 8 horas. Só vai conseguir isso aí no governo de Getúlio Vargas. Muitos trabalhadores passaram a defender ideias socialistas e anarquistas, que criticavam a exploração capitalista e a desigualdade social. Os anarquistas tiveram forte presença no movimento operário da Primeira República, defendendo a organização dos trabalhadores, a greve e a luta contra patrões e governos. Então, desde aqui, da Primeira República, nós vamos ter esses movimentos operários que buscavam melhores condições dentro das fábricas e direitos trabalhistas, que, mais uma vez eu repito, só vão conseguir quando Getúlio Vargas chega ao poder. Então, as greves eram uma das principais formas de luta dos trabalhadores. Eles reivindicavam melhores salários, redução da jornada de trabalho, descanso semanal, fim do trabalho infantil e melhores condições nas fábricas. Então, em São Paulo, que vai ser uma região muito industrializada do país, vai acontecer uma das mais importantes greves, que vai reunir milhares de trabalhadores e vai assustar os patrões e também as autoridades. Mesmo enfrentando perseguições, os trabalhadores criaram associações, sindicatos e ligas operárias. Essas organizações ajudaram a fortalecer a solidariedade entre os trabalhadores e a pressionar por direitos. Embora a legislação trabalhista só fosse ampliada mais tarde, na era Vargas. E qual que foi a resposta do Estado para esses movimentos sociais? Nós vamos ter aí que o governo republicano costumava tratar os movimentos sociais como um caso de polícia, em vez de resolver as causas dos conflitos, como pobreza, fome, exploração, a falta de direitos. O governo respondia com violência, prisões, expulsões e ação militar. A preocupação principal das elites era manter a ordem social e proteger seus interesses econômicos. Canudos e Contestado foram reprimidos com extrema violência. Esses episódios mostram como o governo tinha dificuldade de reconhecer os sertanejos como cidadãos com direitos. A população pobre do campo era frequentemente tratada como inimiga interna. E geralmente nós temos aí uma imagem da ditadura, que o Estado ele sempre vai usar a violência para casos que ele acredite fazer oposição ao seu governo. Então, se ele impõe uma ordem, a população ela vai ter que seguir. Então, durante essa república, durante o ano de 1889 a 1930, nós vamos ter muitos movimentos do exército contra a população. Nas cidades, greves e protestos também eram reprimidos. Líderes operários eram presos, jornais eram censurados
e muitos estrangeiros envolvidos no movimento sindical foram expulsos do Brasil. A polícia atuava para desmobilizar greves e proteger os interesses dos patrões. Os movimentos sociais da Primeira República revelam que a população não foi passiva diante da exclusão. Mesmo reprimidos, esses movimentos denunciaram os limites da República Oligárquica, ou seja, governo para poucos, e ajudaram a colocar debates, temas como cidadania, direitos sociais, trabalho digno e participação popular. Então, a população ela não ficou inerte, ela não ficou sem fazer nada diante dessa situação de tamanha desigualdade. Como nós vimos, vai ter vários movimentos, alguns eles vão ganhar êxito e alguns não. Porém, o que fica aí é a lição, porque se o povo ele luta contra a opressão, contra a desigualdade, há uma grande chance do governo atender esses pedidos. E aí, como eu falei para vocês, vai acontecer muitos movimentos, muitas greves, porque a industrialização está começando no Brasil. Ela, de fato, vai acontecer no governo de Getúlio Vargas, e é no governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930, que nós vamos ter as primeiras leis trabalhistas no Brasil. Certo, pessoal? Bom, espero muito que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha entendido todo o conteúdo. A nossa aula está ficando por aqui, mas não precisa ficar triste, porque na próxima aula eu estarei de volta, certo? Então é isso, um grande beijo e tchau!